Meus irmãos, ainda que no estudo do capítulo 11 de Hebreus, né? Estamos aí já faz algum tempo. Estou tentando levar essa mensagem tão impactante, o máximo que eu consegui aprender essa palavra, né? Desse trecho das escrituras, desse pequeno trecho da escritura, é com enorme satisfação que eu transmito ele para outras pessoas, né? Principalmente para aqueles que ainda não conheceram a palavra de Deus, o Evangelho, o verdadeiro significado do que é Evangelho, do que Cristo realmente veio fazer, por quê e para que ele veio, né? Então, como eu já disse anteriormente, eu decidi, né, orei a Deus e decidi levar um pouco da palavra de Deus, né? Para quem sabe assim, Deus possa estar usando de misericórdia e convertendo você a ele, né? Ainda que no capítulo 11 de Hebreus, eu vou estar falando do versículo 9 ao versículo 12. Amém? Versículo 9 do capítulo 11 aos Hebreus diz o seguinte: Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável, né, que está na praia do mar. Amém? Eu vou ler só até aqui. Mas na verdade, esse exemplo de fé aqui, né, eu vou tentar passar isso aqui cuidadosamente para vocês. Esse exemplo de fé dos patriarcas, né, ele vai do versículo 8 ao 22, certo? Desse mesmo capítulo, né? Esses exemplos de fé citados aqui, dos patriarcas. Porém, no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo anterior, eu entrei um pouco no primeiro patriarca citado aqui, que é o Abraão, né? Eu entrei um pouco no mérito de Abraão, ao qual nós estudamos um pouco, ouvi lá no capítulo 4 de Romanos, aonde fala que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Amém? E por que eu já falei um pouco no vídeo anterior? Por dois motivos. Primeiro, aproveitar mais o tempo, correto? Segundo, ali, na introdução que eu fiz, né? Eu vou estar lendo aqui o versículo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amém? Eu já comecei a falar de Abraão no capítulo anterior, no vídeo anterior, né?
unicamente porque ele trata da imputação. Quando você pega o exemplo lá de Romanos 4, ali Paulo descreve o que é imputação, né? O que foi imputado nele como justiça, né? Ali trata da imputação de Jesus Cristo na pessoa, quando a pessoa é justificada pela fé. É por isso que Paulo, ali naqueles capítulos de Romanos, ele trata, né, dessa justificação pela fé, ok? E aqui nós entendemos que essas pessoas alcançaram tudo pela fé. Amém? Então, o que é essa imputação? Resumidamente, na antiga aliança, no sacrifício, né? No sacrifício ali da expiação, na antiga aliança, quando ia fazer o ritual do sacrifício, era morto um bode e o outro era o sacerdote impunha as mãos sobre ele e orava, né? E ali transferia o pecado do povo. Ali acontece duas imputações, amém? Simbolicamente, é claro. Um levou os nossos pecados, né? Que era o bode expiatório, levou nossos pecados, né? E o outro tomou sobre si, né? A culpa, os pecados, que era o bode que foi imolado, né? Como eu sei disso? Isaías, se não me engano, no capítulo 53, Isaías 53, se não me engano, vou ver aqui rapidinho, ele vai dizer o seguinte: ele tomou sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades, né? Só conferir aqui. Isso, Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, né? Então, aqui acontece a dupla imputação. Quando você crê em Jesus Cristo, você é justificado pela fé, acontece essa mesma coisa. Amém? Só que isso é no plano espiritual, porém tem efeito no plano físico, na sua vida. Porque aí você recebe o dom da fé que Paulo ensina em Efésios 2:8. Amém? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí você recebe esse dom do Espírito Santo, esse dom de Deus aí, que é a tua salvação, e você crê nisso, e você crê que mesmo que arrancar a tua cabeça, você não vai perder isso. Amém? Então, isso é a dupla imputação. Porque os teus pecados, ele levou, certo? Agora, a justiça dele é colocada sobre você. Amém? Eu não vou aprofundar muito nessa doutrina, dessa imputação que ele ensina ali, porque eu já falei muito desse versículo no vídeo anterior. Amém? Mas seguindo aqui o nosso raciocínio, né? Os homens de Deus, mencionados nesta passagem, fixaram a mente naquilo que Deus lhes prometera para o futuro, e não no que haviam abandonado no passado para servirem a Deus. Lembrando, novamente, que esse ensino aqui que eu vou começar, ele vai do capítulo 8 ao 22. Amém? Porém, eu só vou até o versículo 12. Né? Como eu já expliquei o 8, agora eu vou explicar o 9 ao 12. Amém? O versículo 15 diz claramente: e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Nós já trabalhamos aqui a possibilidade da pessoa voltar para trás, né? Já trabalhamos aqui também na cidade que nós deveremos buscar, que é a cidade permanente. Amém? Porque nós não temos aqui cidade permanente. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Hebreus 13:14, porque não temos aqui cidade permanente, buscamos a futura, né? Tem que ser uma busca. Eles fixaram a mente na fidelidade de Deus para guiá-los e, abandonando suas casas, vaguearam por desertos, habitando em cavernas, como estrangeiros, até que Deus lhes providenciasse a morada final, como houvera prometido. Então era sim uma promessa de Deus, né? E eles foram. Amém? Já falei também da saída de Abraão, né, do versículo 8,
lembrando novamente, já falei um pouco da saída dele, quando ele saiu com sua família, e o ato de fé dele, em Gênesis 12, versículo 1 e 4, quando ele obedece a Deus, né, ali, e abandona a própria família, entendeu? Para ir sem saber para onde ia, né? Vou ver aqui rapidamente aqui, os versículos 9 e 10 desse capítulo, é que diz o seguinte: pela fé, Abraão, né, pela fé, habitou na terra prometida, na terra da promessa, como em terra alheia, né, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Né? Vamos lá. Nós sabemos que aqui no capítulo 3 de Hebreus, capítulo 3, Hebreus 3, versículo 4, diz o seguinte: aqui a palavra de Deus ensina o seguinte: porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então Deus aqui, ele é o arquiteto do universo, né? Aqui nós entendemos que Deus é o arquiteto do mundo, amém? Do universo, né? Para entender um pouco sobre essa cidade permanente aqui, nós vamos ter que voltar, né, como essas pessoas imaginavam que era essa cidade naquela época. E no final dessa explicação eu vou trazer o motivo para vocês. Aqui, essa cidade projetada por Deus, né, alguns judeus tinham um entendimento, algumas pessoas do judaísmo ali, eles tinham um entendimento, né, e até chamava de cidade-mãe, né, porque era projetada e construída por Deus, né, e não se poderia, no entendimento deles, não se poderia procurar a Jerusalém celestial na terra, né. Outros consideravam, né, a Nova Jerusalém a cidade de Deus, que era na era vindoura, né? Nós vamos ver agora uma referência lá em Gálatas 4:26, que vai nos dizer o seguinte, Gálatas 4:26: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Amém? O que vem a ser essa Jerusalém que é de cima, né? Novamente, aqui no meu rascunho, está dizendo o seguinte, olha. Na época de Paulo, né, eles reforçavam a esperança de uma nova Jerusalém, como no Antigo Testamento, né? Alguns textos, né, em muitos casos, afirmavam que a Jerusalém celestial desceria até a terra, né? Também se referiam, em muitos casos, a Jerusalém, né, seja a cidade presente, seja a futura, como a nossa mãe, né? Isso é a interpretação dos judeus, amém? Daquela época. Aqui tem uma referência lá em Isaías 66, 7 e 10, né? Com 65, com Isaías 65, 7 e 18. Não, deixa eu ver aqui se eu dou conta de ir lá rapidinho. Isaías 66, 10, né? Isaías 66, 10. Isaías 66, 10, que diz o seguinte. Isaías 66, 7 ao 10, na verdade.
antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, né, ou chorastes. E Isaías 65, versículo 17 e 18, que diz o seguinte: porque eis que eu crio céus novos, né, e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo prazer. Amém? Também era comum entre os gentios referir-se à terra como mãe, né? A deusa mãe, era a divindade particularmente, né? Popular da Galácia, né? A Frígia. Aqui eu tô falando um pouco aqui sobre a igreja da carta aos Gálatas, né? Mas os gentios também faziam referência à própria cidade-mãe e entenderiam que Jerusalém era a cidade-mãe dos judeus da Judéia. Como o judaísmo associava o Messias ao Espírito e o Espírito ao fim dos tempos, Paulo naturalmente vê uma identificação entre os seguidores, né, do Messias Jesus e a Jerusalém futura, em vez de a Jerusalém presente. Amém? Então, nós entendemos, meus irmãos, que aqui a Jerusalém, ela tanto é tratada no tempo presente como no tempo futuro, né? A Jerusalém física e a Jerusalém espiritual. Amém? E quanto a seus fundamentos, né? Apocalipse 21, 14, vai nos trazer melhor aqui sobre seus fundamentos, os fundamentos dessa cidade, né? Que diz o seguinte: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Comparando aqui, meus irmãos, nós podemos comparar também esse texto, né, ao capítulo 14, né, de Hebreus 13. Nós poderemos aqui fazer essa comparação, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura, né? Então, texto do Antigo Testamento também, né, como o Salmo 137, né, nós podemos fazer a comparação também nesse texto aqui, né, Salmo 137, versículos 5 e 6, ele vai nos dizer o seguinte: Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Meus irmãos, nós sabemos que tem pessoas por aí, existem alguns ensinamentos, né, que falam da Virgem, né, filha de Sião, a Nova Jerusalém e tal, aquela mulher lá de Apocalipse, né? Quando se refere a mulher, muitas das vezes, é bom a gente ter cuidado, porque na maioria dos casos aqui está falando de Jerusalém e não de uma pessoa, né? Está falando de Jerusalém e não da mãe de Jesus, não de Maria, né? Então, é bom a gente ter esse discernimento e ter esse cuidado, né? Porque tem muitos ensinos por aí, e as pessoas falam, não, que essa
Por exemplo, essa mensagem aqui de Isaías, que eu acabei de citar, né? Muitos associam essa mensagem a uma pessoa, que é a pessoa de Maria, né? E não é, né? O texto está falando de outra coisa totalmente diferente. Está fazendo referência a Jerusalém vindoura e a Jerusalém presente. Amém? O versículo 11, né, em Hebreus 11, é o seguinte: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, né, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido, né. Sara, no Antigo Testamento, nós sabemos que ela foi uma mulher de fé, né, e como esposa do patriarca Abraão, muitas pessoas se referem a ela também como a matriarca, né? Porque ela foi a portadora da promessa ali, né? O versículo 12 diz o seguinte: pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aqui o autor cita Gênesis 22, 17. Aqui ele faz a citação de Gênesis 22, 17. Gênesis 22, 17 diz o seguinte: que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, né? Aqui nós vemos um diálogo entre Deus e Abraão, né? Aqui nós vemos também, nós entendemos aqui, logo mais, em seguida aqui, de acordo a gente for trabalhando aqui, a gente vai ter uma compreensão melhor, né, dessa conversa entre Deus e Abraão. Todos nós sabemos, todo crente não, as pessoas, os cristãos que leem Bíblia sabem dessa promessa, né, que Deus fez a Abraão, a qual essa promessa até hoje, né, nós somos beneficiados por causa dessa promessa, né? Como eu disse aqui no início do vídeo, falando sobre o Abraão, as pessoas que são salvas em Jesus Cristo hoje, né, são salvas pela fé de Abraão. É isso que a Bíblia nos ensina. Apesar que Cristo se intitulou maior que Abraão e é maior que Abraão, né, Abraão creu. Né? Da mesma maneira somos nós também cremos, né? Cremos e recebemos essa justiça dele, né? Essa justiça dele é imputada em nós. É necessário você compreender que Jesus, o sacrifício dele, não foi uma representação de um bom homem, né? Mas foi uma substituição. Ali, ele estava substituindo eu e você, né? Ele estava substituindo a humanidade. E voltando ao assunto lá do início, você pode levar ao seguinte questionamento: então, por que os animais eram mortos? Por quê? Porque quando Adão cai e ele tem um diálogo com Deus, a maldição que era para vir sobre Adão, ela não veio, né? Deus ali dá um castigo a Adão, né? Dele, com medo do suor da testa dele, ele vai viver, né? O suor da tua testa vai ver. Mas ali Deus desvia a maldição que era para vir sobre Adão e Deus coloca ela sobre a natureza. Creio eu que se ele tivesse amaldiçoado Adão assim como a natureza recebeu essa maldição da parte de Deus, creio eu que ali não teria mais jeito, né? Deus fala: maldito seja a terra por tua causa, né? Então ali Deus amaldiçoa a terra, ele desvia de Adão. Ele arrumou na hora, ele arrumou um substituto para Adão,
para receber aquela maldição. E nós sabemos que Cristo, ele se fez maldição por nós, né? Ele se fez maldição por nós, porém ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E a palavra de Deus, ela nos ensina que o cadáver não ficaria pendurado no madeiro, porque o madeiro, todo pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, Jesus, ele já se fez maldição. Ele não é mais maldição, né? Agora, no momento em que eu me prosto diante de um Jesus pendurado na cruz, claro que aí eu estou invocando uma maldição para a minha vida. Amém? Isso está claramente na Bíblia, né? Você não precisa de teologia, você não precisa de nada para você aprender isso. É só você ler sua Bíblia. Amém? E nós encerramos aqui, né? Mais um pequeno vídeo. E em seguida trarei mais alguns ensinamentos aqui da Santa Palavra de Deus. Amém?